Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Gustavo. Vou mostrar para vocês como que eu faço essa peça aqui. Ela parece simples, ela não é complexa e tudo, mas tem uma ferramenta aqui dentro do Fusion que eu acho sensacional e que pouca gente conhece. Muita gente passa dificuldade, dá uma dor de cabeça aí e acaba fazendo por métodos muito mais difíceis. E eu vou ensinar aqui nesse vídeo para vocês. Então, bora comigo. Lembrando que eu deixo tudo aqui para vocês fazerem o download na minha página dentro do Cults 3D. Então eu vou mostrar aqui o meu portfólio. Ó. Essa foi do último vídeo que eu postei aqui no canal, do penúltimo vídeo. Eu já deixo tudo aqui dentro organizado. Então quando eu terminar de fazer esse vídeo já vai estar disponível o link na descrição. Você clica e já vai direto na página para baixar o material. Que no caso aqui ó, são os arquivos PDF, para você seguir o passo a passo da aula. O arquivo F3D do Fusion, Step e STL, caso você queira imprimir a peça na sua impressora 3D. Então, esse PDF que eu vou utilizar na aula já está lá no Cults 3D, no meu perfil. Você vai lá na descrição, clica e baixa. Aí você consegue acompanhar a aula da melhor forma possível. Vamos começar? Vamos aqui, ó, botão de mais. Criar uma nova peça, como ela não tem nenhum tipo de componente, nada. É só uma peça comum, Part Design, Create New. E bora começar essa peça que ela tem uma técnica muito boa e eu vou ensinar aqui para vocês. Antes de começar, se inscreva no canal, deixa um like aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode escrever um comentário aqui no vídeo que eu respondo para vocês. Beleza? Bora! Aqui a gente começa criando um sketch. Eu vou utilizar nesse caso aqui o plano frontal, então clico nele aqui. Vou começar com duas circunferências. A primeira tem raio 12 e um raio 16, são duas, né? Então é 24 de diâmetro, tecla C, novamente no centro, e 32 de diâmetro. Ali estava o raio no desenho, mas eu fiz aqui como diâmetro. Depois a gente vai cortar no meio, não tem problema. Vamos fazer aqui ó, o nosso retângulo, trocando aqui no canto direito para o retângulo central. Então vamos fazer assim, ó. Ele tem uma divisória. Nós vamos fazê-lo com 44 de largura e ele tem a altura dele, a metade dele é 27. Volto aqui no desenho, ele tem 44 de largura e do centro até a parte de baixo 27. E vou aqui ó, ferramenta linha, passo o mouse no centro da outra linha, ela vai ficar esse triângulo azul, clico, faço a mesma coisa do outro lado, triângulo azul, clico, já tem a minha linha que vai dividir minha peça. Então essa parte aqui de cima eu não vou utilizar, fica mais fácil para selecionar o nosso perfil. Confirmo com o botão verde aqui em cima. Eu sempre gosto de rotacionar um pouco a tela, fica mais fácil. Voltando aqui, o comprimento da peça, né, desse tubo aqui, que a gente pode dizer assim, 38 milímetros. Cada flange dessa aqui nas laterais ó, são 4 milímetros de espessura. Então vamos lá. Vamos começar com o nosso tubo. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer ele inteiro, direção simétrica, mudando aqui para comprimento, o comprimento total, 38 milímetros, que nós vimos lá na folha de detalhamento, e clico com OK. Veja que eu peguei até aquele circunferência que tem na parte interna, eu peguei tudo. Deixa eu mostrar aqui para vocês novamente, ó. Eu peguei tanto a parte externa quanto a parte interna. A gente vai fazer essa parte do centro lá no final. Volto à visibilidade da minha sketch. E agora vem a parte mais importante desse vídeo, que é a parte da técnica que eu falei lá no começo. Ferramenta extrusão, que pouca gente utiliza, pouca gente sabe disso aqui dentro do Fusion. Se você tiver com um pouco de dificuldade de enxergar a peça, rotaciona aqui um pouco. A diferença, ela é aqui na ferramenta Start, nós vamos clicar em cima dele. E nós vamos usar a terceira opção, Objeto. Clica. Nós vamos rotacionar um pouco a peça aqui. E eu vou clicar na superfície. Você vendo que ele já separou, quer dizer, a extrusão vai começar a partir dessa superfície aqui. E eu pego aqui o mouse e eu consigo movimentar a peça só na parte da espessura agora, que é aqui embaixo, distância, que nós vimos lá no desenho, 4 milímetros. Então, confirmo e com OK. Tira a visibilidade, fica mais fácil de a gente enxergar. Então, nesse caso, vejam que eu consigo
começar a peça de um modo diferente. Vou até voltar aqui na extrusão, porque normalmente nós estamos acostumados com a primeira opção, né, que já parte do sketch que a gente cria, que é o mais comum. A gente tem um offset, que a gente consegue dar uma distância para a peça começar a extrudar. Então nós temos agora uma terceira opção, que é a partir de uma outra superfície, ou um objeto, nesse caso aqui. Então essa é uma ferramenta que já economiza muito tempo e evita de a gente ficar tendo que criar mais sketches, né? Retirar material. A gente faz tudo em uma vez só. Essa técnica é muito boa e eu vejo pouquíssimas pessoas utilizar aqui no YouTube. Então confirmo com OK, já tem essa peça. Aqui é opcional, posso tanto clicar na visibilidade e fazer novamente, né? Clico aqui, clico no meu perfil, faço o começar pelo objeto, clico aqui. Só que nesse caso, a direção vai ser negativa, porque aqui no Fusion a gente tem a questão da direção, né? Então é menos 6, é menos 4 aqui, né? Ó, menos 4. Aí ele faz para dentro da peça. Se eu colocar o 4 que eu não utilizei na primeira extrusão, ele vai ficar para fora, né? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Se for positivo, ele fica para fora da peça. Se for negativo, nesse caso, desse lado da peça, precisa ser negativo. Então tem que tomar cuidado só nessa questão aqui. Confirmo com OK, tem a peça. Ou eu poderia fazer com a ferramenta de espelho, né? Espelhar essa primeira extrusão aqui que eu fiz, dessa aba, da flange, e espelhar para o outro lado. Também não teria problema nenhum. Só fiz desse jeito, usando as duas extrusões para poder explicar a questão do sinal. Sinal negativo inverte a direção, sinal positivo é a outra direção. Aqui no Fusion a gente precisa tomar esse cuidado. Voltando para o desenho, nós temos que fazer agora os arredondamentos aqui, ó. Nesse caso é raio 7. Ferramenta Fillet, arredondamento. Rotaciono. 7 e confirmo. Já temos aqui nosso arredondamento. Vamos utilizar a ferramenta Furo. Clico nele aqui. Seleciono a minha superfície. Veja que eu posso movimentar aqui, ó. E agora eu preciso colocar ele nessa posição. Então vamos acertar aqui. A primeira referência, eu clico nela. Venho aqui na lateral, ó, e clico. Ele vai me dar a distância. No caso aqui é 7 milímetros. Novamente, ó, referência 2. Clico. Venho aqui na linha de baixo, clico. Ele vai me dar a medida atual e eu quero atualizar para 7. Então só isso aqui já faz a gente ganhar muito tempo. Vamos aqui, ó, extensão total, que sai do outro lado também. E o furo é 8 milímetros. Mudo aqui o diâmetro. Todas as outras opções são aqui a primeira, tanto o tipo do furo, não tem rosca, então confirmo com OK. Fica faltando agora um espelhamento. Então, clico aqui na ferramenta espelho, atenta à opção Feature, clico no furo, aqui na minha árvore aqui embaixo, seleciono a ferramenta Mirror, que é o espelho, clico no meu plano central, que ele já vai me dar aqui uma amostra de como vai ficar a peça e confirmo com OK. Então já tenho a minha peça espelhada, não preciso ficar desenhando novamente com a ferramenta Furo. Então se eu mudar aqui alguma coisa na ferramenta Furo, atualiza automaticamente aqui do lado direito. E a gente volta aqui, ó, habilito a minha sketch, a visibilidade, volto a utilizar a ferramenta extrusão. Se caso você não estiver conseguindo selecionar, você tira a opção a visibilidade do corpo, depois você volta. Vocês entenderam aqui na árvore esquerda, ó, tira a visibilidade, clico no perfil, volta a visibilidade. E agora eu já posso fazer a extrusão dos dois lados e ainda mudo o comprimento, ó, a distância total e opção de cut. Retira todo o material. Confirmo com OK, tiro a visibilidade do sketch e já consigo ter a minha peça aqui, ó, toda modelada, tudo certinho, ó, tudo dimensionada, a partir do PDF que eu deixei aqui disponibilizado no link da descrição lá no meu site. O mais legal dessa peça é aquela ferramenta que eu falei da extrusão, a gente começar a partir de uma outra superfície que não seja o nosso sketch. Então isso aí economizou bastante tempo e automatizou bastante o nosso processo. Espero que tenham gostado desse tutorial, fiz aqui com muito carinho para vocês, pesquisei como que era um melhor projeto para trazer aqui no canal. Muito obrigado, se puderem, se tiverem gostado, deixe o seu like aqui e se inscrevam no canal.
Muito obrigado. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo anterior, que é esse bloco fixo que eu coloquei, que também utiliza uma técnica muito importante aqui dentro do Fusion 360. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!